A palavra, usando o seu servo, aleluia. E antes de passar para a palavra, irmãos, que não tem mais ninguém para dar oportunidade, eu vou estar louvando o hino, amém? Vaso de alabastro, amém? Aleluia. Vou estar louvando o hino, aleluia. E logo após nós vamos orar, né, para o nosso pastor trazer a palavra, amém? Aleluia, glória a Deus. Exaltado o teu nome, aleluia. Põe para mim, por favor, Rafael. Vaso de alabastro, aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus amado, aleluia. Oh, maravilhoso, aleluia. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e não falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, quando eu pobre pecadora. Purifica minha veste, com teu sangue minha dúvida sempre eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, aleluia, quero lhe oferecer, me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e não falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica minha veste,
amado. Rafael, quer o nome do pastor e o nome do ministério dele? Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus amado, aleluia, Deus verdadeiro. Santo é o teu nome, Deus amado, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, fiel. Obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Pai, na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa manhã gloriosa, Senhor da glória, aleluia. Oh, fiel e poderoso, aleluia. Santo é o teu nome, aleluia, Deus. Vamos colocar de pé nesta manhã, aleluia, fiel. Poderia estar aqui bastante gente, mas Deus sabe todas as coisas, né? Isso a consagração vai terminar mais cedo hoje, aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus amado, aleluia, fiel e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nosso pastor Rogério, amém? Aleluia. Quando vem aqui, aleluia. Quem está conosco, nosso pastor Rogério, né? Que ele recebeu. Já era para ele estar outra vez, né? Mas não deu certo, aleluia. Marquei hoje. E eu falei, Senhor, a segunda vez que eu trouxe, né, marquei, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Aleluia. Mas eu creio que a palavra é para nós. Deus tem o que Deus vai falar nessa manhã é para nós quatro mesmo. Aleluia. Então que Deus venha, né, usar a vida do servo dele. Vamos orar por ele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu filho, meu Deus, na tua presença. Pai amado, usa ele, meu Deus, como um canal de bênção, meu Pai. Creio, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra, meu Deus, nos nossos corações. Pai amado, nessa manhã, meu Pai amado, a tua palavra fala que aonde tem 2 ou 3 amigos, o Senhor está presente. Pai amado, eu creio que o Senhor está aqui em nosso meio, meu Pai. Usa ele, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Aleluia, fiel. As palmas para Jesus essa manhã, amém? Aleluia. Eu faço isso, Aleluia, Deus. Tudo em paz. Vai ser, pastor? Amém. Tudo bom? Desculpa, viu, pastor? Tudo em paz. Verdade. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Que Deus venha abençoar o dia de hoje. Um pouco Glória a Deus, chuvoso, aleluias. um pouco frio. É. Eu não sinto esse frio, né? Para quem gosta de viajar, eu estive no Rio Grande do Sul e lá é 4 graus, 5 graus. Mesmo assim o povo vai para o culto da glória a Deus, né? Eu sei o que a irmã está passando porque eu fui dirigente de igreja, né? Eu sei como é que é. Começo, às vezes as pessoas não veem porque se você colocasse no cartaz Pastor Rogério, o homem do raio-x, o profeta de Deus, o homem que revela tudo, eu acho que a igreja estava até a boca. É verdade, Deus, dessa maneira. Porque eu aprendi uma coisa como pregador: você quer lotar a igreja, traga alguém que revela profundo ou outro escondido. Só que a vida está totalmente desconcertada. É, Deus. Mas Deus escolheu a minha pessoa e a tua pessoa para estar aqui hoje, para receber uma porção da parte de Deus. Os irmãos podem se aceitar em nome de Jesus. Quero ser breve nessas pequenas palavras que o Senhor me deu. Consagração. E Deus me deu desde ontem. Eu fui pregar numa igreja ontem na Vila Verde. Deus tocou no meu coração de trazer hoje o livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3. Enquanto você procura, externa minha gratidão a Deus por mais um dia a pregar o Evangelho de Cristo. Traga a paz do meu pastor Natalício Tenório, está em viagem, né? E aonde eu vou, ele me dá carta branca para mim estar pregando. Hoje é Santa Ceia à noite, né? Por isso que eu aceitei vir hoje de manhã. Se fosse à noite não tinha como eu vir, né? É todo terceiro domingo, mas hoje é Santa Ceia geral. São todas congregações, né? Trago também a paz da minha noiva, a cantora Glória Moraes. Está lá no trabalho, não pôde estar vindo. Amém? Amém.
Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. A epígrafe vai dizer: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aleluia, Deus, que é. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, conhecido como Horebe. E apareceu-lhe um anjo, o anjo. Aqui não está dizendo um anjo, aqui está dizendo o anjo, para que todos venham entender o que eu vou trazer hoje. Do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima ou não se consome. Vendo o Senhor que ele ia se virar ou se virará para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Não te chegues para cá, tire as sandálias, o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés encobriu, tampou o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Você está sentindo dando glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome de Jesus amado, aleluia. Aleluia, Deus seja Deus. Queridos, acabamos de ler o texto Fiel. nesta manhã de consagração, livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 6, cuja epígrafe vai dizer: Deus fala a Moisés no meio da sarça. A Bíblia vai nos dizer sobre a história, para que todos venham entender, sobre um homem por nome de José, que foi vendido pelos seus irmãos, chegou ao Egito, chegou ao palácio, sendo que ele foi um dos conservos ou servos de Potifar, foi preso por uma acusação falsa. Ele revelou e trouxe interpretação dos sonhos de dois conservos do palácio, sendo que um era aquele que preparava o banquete e o outro que trazia o vinho. Um foi enforcado, um foi morto e o outro continuou na sua função, porque o erro não era dele, mas bem verdade é que quando eu vejo essa história na Bíblia, a vida de José foi transformada depois de um sonho que ele interpretou para com o rei, o faraó, sendo que o sonho era um sonho estratégico. Quando Deus revela para José, Deus muda a vida de José depois da revelação do sonho. Não foi antes do sonho, foi depois do sonho, porque Deus nunca vai te dar algo sem antes te preparar para este algo. Deus sempre vai te capacitar, te preparar, para depois Deus te dar. Aleluia. Pastor, como isso pode acontecer? Quem aqui não se lembra da viúva de Naim? A viúva está com seu filho saindo de Naim. Naim era uma cidade, um vilarejo e uma terra em montanhas, uma terra alta, sendo que para chegar até Naim, de Jerusalém ou de Cafarnaum, teria que subir para entrar, mas quem quisesse sair, tinha que sair e descer. Só que ela está levando o seu filho para enterrar. O cemitério é para o lado de fora, pela tradição. O cemitério não poderia ser dentro da cidade, tinha que ser fora. Então quem vai enterrar um parente
tem que sair da cidade e descer. Tem que sair da cidade e descer. Então eu estou vendo esta mulher com uma multidão saindo da cidade para descer e enterrar o seu filho. Filho na Bíblia significa herança, significa história, significa sonho. Se ela tem que sair para descer e enterrar o seu sonho, a sua história, quer dizer que ela vai estar enterrando não somente a sua história, porque o texto vai dizer, a viúva de Ná, se ela só tem um filho, o marido já morreu, ela não passou somente uma vez por esse caminho. Se ela não tem mais ninguém da família, quer dizer que ela já enterrou seu pai, quer dizer que ela já enterrou sua mãe, quer dizer que ela já enterrou seu esposo e agora vai enterrar o seu filho. Só que aí chega Jesus do outro lado, vindo de Cafarnaum, com uma comitiva do glória a Deus e aleluia, e quando ele chega, ele não tem que descer, ele tem que subir. Quando Jesus está subindo, a multidão está querendo sair para descer, mas Jesus para na porta e fala, não chores. Aleluia! Não chores. Aí ele chega até o esquife, e para um judeu tocar no esquife, era uma tradição, era quebrar a tradição judaica, porque se toca no esquife ou no caixão, se torna uma pessoa impura, imunda. Só que Jesus quebra o protocolo, Jesus quebra o paradoxo, toca no caixão, toca no esquife e diz, menino, levanta. Primeiro o menino se levanta e depois começa a falar. Depois Jesus pega o menino e entrega na mão dela. Olha o que o texto vai dizer. Primeiro o menino levanta e começa a falar, para depois Jesus pegar o menino e entregar na mão da mulher. Então quer dizer que primeiro Deus coloca a tua bênção na posição que tem que estar, para depois Deus entregar na tua mão. Deus nunca vai salvar alguém das trevas de qualquer maneira e te entregar de qualquer maneira. Primeiro Deus coloca na posição, limpa, liberta, e depois Deus coloca no teu caminho. Então quer dizer, pastor, que primeiro Deus coloca na posição para depois Deus entregar o propósito? Sim. O texto vai dizer que José cresceu, José teve família, achou os seus irmãos, cresceu com sua família, e quando ele cresce, todo o Egito também cresce. Só que agora José morre, José ele fica no esquecimento, vem um novo faraó, e esse faraó começa a empunhar, começa a colocar beneditos no meio do povo de Israel e escravizar, a ponto de, quanto mais ele perseguia o povo de Israel, mais o povo multiplicava. Quanto mais eles eram perseguidos, afligidos, o texto diz, o capítulo 1, verso de número 12, quanto mais afligia, tanto mais multiplica, quanto mais bate, mais cresce. É igual massa de bolo, quando você está preparando, quanto mais você vai batendo, mais você vai crescendo. Quanto mais bate na tua vida, quanto mais bate na tua história, quanto mais toca no teu nome, mais Deus vai fazer você crescer. Porque é importante que Deus cresça e que eu diminua, mas tem gente que gosta de bater na tua vida, tocar no teu nome, tocar no teu caráter, porque já viu que não conseguiu nada, agora vai conseguir ou vai tentar tocar no teu caráter. Mas não se preocupa não, quanto mais tocar em você, quanto mais bater, mais você cresce na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! Aí eu entendo que a Bíblia vai nos relatar que esses egípcios que faziam serviço para com Israel com dureza, eles começaram a trazer para o povo de Israel uma dureza de servidão, sendo que eles teriam que trazer tijolos de barro e trazer todo o trabalho do campo e todos os serviços com dureza, sendo explorado, para que eles viessem ficar cansativos e não queressem progredir, crescer, ou até mesmo entrar em um avanço total, porque o Egito queria crescer, mas não queria ver o povo de Deus crescer.
O Egito queria estar em um lugar grande, mas não queria ver o povo de Deus grande. Hoje em dia não é diferente na igreja. Tem muita gente que quer crescer, tem muita gente que quer estar em lugar de destaque, mas não quer pagar o preço, não quer buscar Deus. Poderia estar numa consagração como essa, só que tem dois meios. Quantos meios? Dois. Primeiro meio é aquele que busca Deus na consagração, aquele que busca Deus na oração, aquele que busca Deus no jejum, aquele que busca Deus na palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Mas tem também a segunda. A segunda é aquela pessoa que é um tal crente bajulador. Começa a bajular por causa de uma agenda, começa a bajular por causa de uma oportunidade, começa a bajular por causa de um congresso. Se eu não estiver lá, a igreja não cresce. Se eu não estiver lá, a igreja não sobe. Se eu não estiver lá, o fogo não desce. E quem é essa pessoa na fila do pão? É o comedor da arroz e feijão como eu e você. Só que a diferença dele para você é uma: é que você tem intimidade, mas ele não tem. Você tem Deus na sua vida e ele não tem. Porque quem gosta de chegar rápido, uma hora vai cair do altar. De tanto que a perseguição vinha, que agora esse faraó vai colocar um veredito, vai pedir para que as parteiras, quando as mulheres grávidas fossem dar luz, se fosse menina, deixasse viver, mas se fosse menino, homem, que elas matassem, que elas tirassem a vida, que elas jogassem no rio. Só que a diferença das egípcias para as hebreias era uma. As egípcias tinham uma diferença, que quando ela chegava para fazer o parto, a criança já tinha nascido. As egípcias não, elas tinham dificuldade para que a criança viesse nascer, porque hebreu é diferente dos egípcios. Cristão é diferente do que quem está no mundo. Cristão ele é diferente em todos os lugares. E eu te provo. Cristão é diferente no andar. Cristão é diferente no falar. Cristão é diferente no se comportar. Cristão é diferente até mesmo quando a pessoa olha de longe e fala: aquele dali é cristão. Aquele dali é um crente. Aquele dali tem brilho. Quando você vê o cristão, ele tem um comportamento diferente. Ele não tem comportamento de quem está no Egito. Ele tem comportamento de quem é hebreu. Ele tem comportamento de israelita. Ele tem comportamento de cristão. Hoje em dia é diferente, porque tem muita gente que se diz hebreu, mas é do Egito. Tem muita gente que se diz cristão, mas está na Babilônia, se comporta como um babilônico, come as coisas da Babilônia, se junta com Babilônia, começa a se filtrar nas coisas da Babilônia, mas se diz assim: eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou cristão. Está cantando, está pregando, está falando do amor de Cristo, mas por trás está na Babilônia, está fazendo as coisas erradas. Mas uma hora a casa vai cair para esse povo, porque com Deus não se brinca. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus nessa manhã. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Só que o rei do Egito, ele deixa duas pessoas, duas mulheres para fazer isso. Uma é Zifra e a outra é Puá. Só que elas não fazem porque elas sentem temor. E elas vão dizer, porque o rei do Egito vai perguntar: por que vocês fizeram isso? Porque as hebreias é diferente das egípcias. Quando nós chegamos para fazer o parto, as hebreias já deu luz e elas são diferentes. Tem algo diferente nas hebreias que nós não vimos aqui no meio do Egito, que nós não vimos aqui com as egípcias. Só que no meio delas existia uma mulher que deixou um menino. Esse menino cresceu, ela escondeu durante 3 meses. Quantos meses? Então, se ela esconde durante 3 meses, e aqueles naquela época, segundo os historiadores vai dizer, que as tendas eram parede com parede. Como é que é parede com parede se tem uma criança? Bebê chora, bebê grita, bebê tem vontade de chorar porque sente falta do peito da mãe, está com fome, quer chorar, fez alguma necessidade, quer chorar, está com dor, quer chorar.
Tem um momento que ela não pode mais esconder a criança. E ela vai fazer o que, pastor? Ela vai pegar um pedaço, até mesmo uma arca, ou um junco, segundo as histórias vai dizer, em algumas bíblias, que seria uma arca, em outras vai dizer que é um junco. Ela vai passar betume por fora e vai colocar o menino por dentro. Olha isso. Ela vai betumar o junco, betumar a arca por fora e colocar o menino por dentro. Eu só fui entender isso, pastora. Por que ela coloca betume por fora do junco, da arca onde ela coloca o menino? Para que a água que está fora não entre para dentro para contaminar o menino. Para que aquilo que está fora não contamine quem está dentro. Vamos lá em Noé. Quem aqui não se lembra de Noé? Deus chama Noé e fala: Noé, prepara uma arca para mim. O tamanho eu vou te dar, a estrutura eu vou te dar, tudo que você tem que fazer eu vou te dar, você só vai preparar e fazer. Só que depois que ele termina, ele fala: agora betuma por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por quê? Ele vai dizer: eu quero que você betume por dentro, porque betume tira o cheiro das fezes. Segundo o cientista vai dizer que betume, ele extrai, ele tira o cheiro das fezes dos animais. E por que ele betuma por fora? Para que aquilo que está fora não contamine quem está dentro. Espera aí. Se quem está fora está morto, está fedendo, aquilo que está, já pegou, aquilo que está fora e fogo não contamina quem está dentro e vivo. Aleluia! Porque só entrou na arca a família de Noé. Espera aí. Se a família de Noé está dentro, o povoado está todo fora e morto. Se está morto, começa a feder, a cheirar mal. Então toda podridão que está fora não começa a contaminar, porque tem betume. E para que eu não venha se contaminar com as coisas de fora, temos que passar betume dentro da nossa vida. Temos que ter blindagem de Deus na nossa vida. Não podemos se contaminar com as coisas desse mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas Jesus está aqui nessa manhã dizendo: eu estou convosco, vos brindando nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Quem aqui já viu um carro lacrado? Mas lacrado mesmo. Você olha assim de fora, você não vê nada, mas quem está dentro vê tudo. Quem aqui se lembra de Moisés? Eu não queria entrar, mas Deus está mandando. Aleluia! Moisés está na frente do mar. Só que o anjo que está na frente passa para... E a nuvem que está sobre eles passa também para... Moisés vê o inimigo, só que o inimigo não vê Moisés. Espera aí, então quer dizer que Deus está brindando o povo de Deus para que o inimigo não veja você. É isso mesmo. Você até vê o inimigo, mas o inimigo não vê onde você está. Você até enxerga que o inimigo está tentando fazer contra a tua vida, mas o inimigo não vê o que você está fazendo, para onde você está indo, ou o que você deixa de fazer. Por isso que eu digo: você quer ter uma vida diante de Deus correta? Faça jejum, oração e leia a Bíblia, que é o segredo para a tua vida, para o teu ministério, para a tua história. Jejum, oração e palavra. Porque o livro de João vai dizer: vós sois limpo. É pela revelação? Não. É pela profecia? Não. É pelo repreté? Não. É pelo fogo que cai na igreja, o movimento das águas? Não. É pela palavra. Está na Bíblia. Se eu sou limpo, se eu sou liberto, se eu sou transformado, é pela palavra. Não é o repreté que vai me mudar. Não é a língua estranhas que vai me mudar. Não é a profecia, a revelação. Não é o profeta do Pix que vai me mudar. O que vai me mudar o meu caráter é a palavra. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Escute, o texto vai dizer que ela esconde o menino por 3 meses, não tem como mais escondê-lo, vai pegar o junco, betumá-lo por fora e colocar ele sobre um rio, à borda de um rio, sendo que a sua irmã, a irmã desse menino mais velha, vai acompanhar aquele junco com o menino, aquela pequena arca com o menino.
sendo que a filha de Faraó vai descer, está no texto, ela desce para se lavar no rio, com as suas donzelas, na borda do rio, tá? As donzelas, enquanto a princesa está no meio do rio. Aleluia, Deus! Olha o que o texto vai dizer. As donzelas estão na beira, a princesa está no meio, e o junco está vindo. Só que a manda do rio era ao contrário. Como é que o junco, a arca, foi para frente se a água vinha para trás? Deus, aleluia. É porque a nossa vida tem que andar na contramão do mundo. A nossa vida não tem que andar como o mundo anda, tem que andar na contramão do mundo, na contramão do pecado, na contramão do disse que me disse, na contramão da fofoca. Ah, mas o irmão me disse, pede para ele orar, pede para ele buscar, porque falar até papagaio fala, mas se dobrar e orar porque tem quem está caído, são poucos. Aí o junco está indo, o pequeno menino está indo. Quando ele vai passando, quem visualiza, quem vê é a princesa. Ela olha e fala: nossa, é um dos meninos dos hebreus. Ela olha e fala: e agora? Eu preciso de uma ama, eu preciso de alguém que cuide. Aí vem a irmã dele. Ela chega e fala: quer que eu chame alguém para dar de mamar, para cuidar dele? Tem, chame uma das hebreias, que eu vou dar um salário para ela, enquanto ela cuidar até o menino desmaiar. Na Bíblia eu só vi uma mulher que cuidou do próprio filho e ainda teve salário. Repito, na Bíblia só teve uma mulher que cuidou do próprio filho e ainda ganhou um salário. A mãe de Moisés. Só que enquanto ela cuidava do menino, ela não deu nome. Repito, enquanto ela cuidava do menino, ela não deu nome. O menino desmama entre os 4 e 5 anos e volta para as mãos da princesa, e ela vai cuidar dele e colocar o nome nele. Espera aí, pastor, enquanto o menino estava na casa da própria mãe, a mãe que deu o nascimento dele, ela não deu nome, mas foi para a casa da princesa, no palácio de Faraó. Ele teve nome? Sim, porque o que importa não é ter nome dentro de casa. Meu Deus, aleluia! Porque tem muita gente, varão, brigando para ter nome dentro de casa. Aleluia! Se esquecendo que Deus quer te levar para lugares longe, para que seu nome venha a ser conhecido. Tem muita gente brigando por causa de um microfone, por causa de um cargo eclesiástico, por causa de uma oportunidade, se esquecendo que a oportunidade não está dentro de casa, a oportunidade está fora. Glória, hoje em dia, o que mais tem são pessoas querendo bajular, puxar tapete, por causa de agenda, por causa de cargo, por causa até mesmo de microfone. Só que aí eu vejo essa história, eu vejo que Moisés, enquanto ele estava na casa, a mãe não coloca o nome dele, ele só vai ter nome quando vai para o palácio. Isso quer dizer, você vai crescer no momento qual Deus vai te dar, oportuno, porque há um momento de você ficar no anonimato, mas há um momento de você crescer em lugares diferentes. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Uma mulher por nome de Esther, ou conhecida como Radassa. A palavra Radassa significa sobre uma plantação, ou até mesmo uma árvore, conhecida como murta. Ela cresce no deserto onde muitas ou outras árvores não crescem, essa árvore cresce. Repito, murta é uma árvore que cresce no deserto, aonde ninguém cresce, ela cresce. É Deus dizendo: eu vou fazer você crescer aonde ninguém quer crescer. Eu vou fazer você crescer aonde ninguém cresce. Porque enquanto muitas pessoas estão querendo crescer em outros lugares, eu vou te levar para um lugar que é deserto, para uma faculdade, para que você venha ter crescimento, para que lá na frente ninguém possa te derrubar. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha isso, pastor, é fácil crescer aonde está dando certo. Dessa maneira. É fácil, varão,
Crescer onde está dando certo. Difícil é crescer aonde ninguém quer ir porque está dando errado. Aleluia! Só que murta cresce no deserto. E crescer no deserto é ir em lugar que ninguém quer ir. Oh, maravilhoso! Mas quer chegar em lugar grande antes de passar para o deserto. Para chegar em lugar grande tem que passar pelo deserto. Você não chega em lugar grande se você não passar pelo deserto. Tem coisa mais fácil para fazer para chegar em lugar grande? Tem. Só que a queda é maior. Cresce e fica em lugar de destaque, mas a queda é maior. Mas é bom parar preso e crescer do jeito que Deus quer, do que crescer rápido demais e cair sem esperar. Então o texto vai dizer que quando ele chega às mãos da princesa, no palácio, ele vai viver aproximadamente 40 anos. Moisés vive sobre 20 anos. A morte de Moisés é quando ele tem 120 anos. Ele tem 3 fases. 40 anos ele vai estar sobre o palácio. 40 anos ele vai viver entre sua família. E 40 anos ele vai guiar o povo. Sendo que quando Moisés está sobre o palácio, ele vai aprender todas as linguagens, vai ter todas as experiências, vai saber tudo, vai ter conhecimento dentro do palácio. Mas um dia ele vai sair. E quando ele sai, ele vai ver um egípcio batendo num hebreu. Ele vai ver o quê? Um egípcio batendo no hebreu. Espera aí. Ele vê um egípcio batendo num hebreu, na linhagem dele. E o que ele vai fazer? Vai entrar no meio da briga. Aí ele mata o egípcio. Só que ele olha para um lado e para o outro e fala: eu vou enterrar-me na areia e vou fugir, para que ninguém saiba que foi eu. Porque se souber que foi eu, vão tentar me matar, vão pedir minha cabeça. Aí ele volta para o palácio. Aí outro dia ele sai e vai ver que quem está lá fora são 2 hebreus brigando, da mesma linhagem que ele. Aí ele vai entrar no meio da briga e vai dizer: parou, vou parar com isso. Aí um dos hebreus vai dizer: quem é você no meio de nós que quer ser juiz para conosco? Não é você que vai fazer juízo contra nós ou a favor de nós? Tu pensa que eu não sei o que tu fizeste com o egípcio? Porque quem entrega eu e você não é quem é de fora, é quem é de dentro. E eu te provo na Bíblia. Jesus ele escolhe 70, manda de 2 em 2 para que vai fazer a missão. Aí ele escolhe 12. De 12 ele anda com 3. De 3 ele somente 1 reclina a cabeça no seu peito e escuta a batida do seu coração, que é João. Os 3 é Pedro, Tiago e João. Mas somente João tem intimidade. Mas no meio dos 12 tinha um que andava com Jesus, comia com Jesus, ficava com Jesus, caminhava com Jesus, fazia missão com Jesus, mas não tinha caráter, porque ele estava com Jesus, mas tramava a morte de Jesus. Glória a Deus, aleluia! E o que está acontecendo aqui é isso. No egípcio não entregou Moisés, quem entregou Moisés foi um hebreu. Porque quem vai me entregar e te entregar não é quem é de fora, é quem é de dentro. Quem quer ver o meu, teu mal, não é quem é de fora, é quem é de dentro. Porque quem é de fora não sabe quem você é. Mas quem é de dentro quer ver você cair, quer ver você pecar. Só está esperando uma queda, um tropeço para falar: eu falei que só ia durar 2 meses. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei que não foi Deus que ungiu. Eu falei que não canta bem, que não prega bem, que não louva bem, que não faz isso bem. Eu falei que não ia dar certo. Só que Deus ele sempre guarda a pessoa no momento da dificuldade. Moisés foge, vai para uma cidade distante, se esconde lá, do lado de um poço, e está vindo um rebanho, juntamente com algumas mulheres, e do outro lado tem alguns pastores. Espera aí, pastor, está vindo mulheres carregando ovelhas, carregando um gado, para dar água de beber para eles, mas quem está do outro lado são pastores. Sim, mas quem tem que dar de alimentar e de beber não são pastores? Sim. Quem era o pai dessas mulheres? Jetro. E quem era Jetro? Pastor. Oh, maravilha, aleluia! Mas peraí, quem tinha que fazer essa obrigação? Não era o pastor? Sim, mas quem está fazendo? São as mulheres.
que nem pastoreava, mas era filha dele. Aí eu entendo uma coisa: quando o homem não quer fazer, Deus levanta as mulheres para fazer. Levantado, aleluia. Aí tem gente que fala, mas eu não vejo pastora na Bíblia, mas também não vejo dizendo que não tem pastor e que não pode ser pastora, porque muita gente gosta de ficar cutucando onde não pode. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta de ficar procurando palavra que não tem, caçar assunto, heresia. Mas a Bíblia não diz que não pode. Aí eu te digo uma coisa: se os homens não querem fazer, Deus levanta as mulheres para fazer. Porque tem muito homem hoje em dia que tem tudo, mas não faz. Está na Bíblia, pastor? Me diga uma palavra, te digo: as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Aí as loucas vai dizer: me empreste, me dê do teu azeite. Não posso, porque se eu der para vocês eu fico sem, aí a gente fica sem luz. Vai e procura quem vende, compra e vende. Tem muita gente que tem, mas não quer. E tem muita gente que não tem, mas quer. Deus. Glória, aleluia. Aí eu te digo uma coisa: tem gente que tem azeite e está mandando buscar azeite em outro lugar. Maravilhoso, aleluia. Você não entendeu? Vou repetir. Tem muita gente que é usada por Deus, mas manda ir para outro lugar. Porque se o dinheiro cair na conta, aí revela. Se o dinheiro cair no Pix, aí pega a profecia. Mas se for uma pessoa que está precisando de ajuda, procura outra igreja que hoje eu estou cansado, Mas eu vou dizer uma coisa: Deus vai levantar os remanescentes na terra, que agora em espírito de verdade, para profetizar a verdade no meio do povo. Vai cair muitos crentes que ficam com essa ladainha, que se não cair no meu Pix, se não cair na minha conta, eu não falo, eu não prego, eu não leio, eu não entrego. Tem muita gente hoje em dia, o que eu mais vejo hoje em dia, são tipo de profetas, pastora, que se o cargo da pessoa é maior, se o poder aquisitivo da pessoa é maior, a profecia é melhor. Dessa maneira. A profecia é tão boa, parece tão vertente, tão verdadeira, que você fica: nossa, Deus vai exaltar mais esse homem, Deus vai exaltar mais essa mulher. Aí quando chega um humilde, de chinelinha havaiana, como eu chego de vez em quando a paisana nas igrejas para fazer uma visita, só para escutar, Deus está pedindo para tu se converter e se consertar. Está vindo um vento na tua vida, a minha vida está totalmente consertada, ou está vindo outro vento, para quê? Eita Deus, aleluia. Vivo de ventos e polpas, é isso? É vento e tempestade e ainda tem um deserto para me passar. Mas aí quando vem, encosta um carro na porta da igreja, o profeta já fica se mordendo e fala: é esse, aleluia, é esse que eu vou profetizar, é esse que eu vou entregar, é esse que não. Deus me manda te dizer: é assim, assim, assim. E Deus está me mandando dizer: faça um voto hoje, aleluia, e põe até valor no voto. Deus vai tirar muito desses profetas, pastores, ministros que estão fazendo isso com as igrejas. Tem muitos pastores hoje em dia que pregam a palavra de Deus, mas a vida está totalmente desconcertada. Revela, profetiza, mas peraí, pastor, mas Deus não fala que o Espírito Santo não habita em templo que está sujo? Deus não habita, o Espírito Santo não habita. Mas como é que ele profetizou e revelou? O diabo também revela. O diabo também profetiza, fala até mesmo em línguas estranhas. Só que quando chegou o profeta de verdade, até o inimigo bate continência, abaixa a cabeça. Porque nada fica oculto na presença de Deus. Aleluia. Escuta. Moisés, ele vai pegar nesse momento e vai ver que as mulheres estão trazendo um rebanho para dar de beber, só que os pastores que estão do outro lado não deixam. Aí Moisés, como não gosta de entrar numa briga, porque ele já entrou em duas, vai entrar em outra.
Porque ele é tipo daquele irmão, aquele crente que gosta de proteger todo mundo. Só que ninguém protege ele. É o tipo de pastor que toma pancada todo dia. Só que não tem ninguém que possa proteger ele. Só que aí eu fico no Salmo 91, quando Deus levanta Moisés e fala para os levitas da casa do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Aleluia! Quem está debaixo da sombra do Onipotente descansa, porque Ele nos protege, nos guarda, Ele é escudo, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você chegou aqui hoje e falou: Senhor, está difícil, está doloroso, não aguento, essa prova está machucando, a ferida que estava quase cicatrizada está querendo se abrir, mas Deus está dizendo: eu estou passando um bálsamo, eu estou curando, eu estou limpando, e estou dizendo: fica mais um pouquinho na minha presença firme, porque eu vou te mostrar quem sou eu na tua vida. Aleluia! Para mim fechar essa mensagem, Moisés entra na briga, dá de beber ao rebanho, e as mulheres voltam mais cedo para casa. O seu pai Jetro pergunta, e Zípora e as suas irmãs vai responder: um homem que estava lá nos ajudou e deu de beber ao rebanho, por isso que nós chegamos mais cedo. Então quer dizer que agora Jetro vai dizer: e vocês deixaram esse homem lá sozinho? Trouxesse ele para comer conosco. Amanhã quero ele aqui. Aí elas vão, traz ele, e ele conhece a Jetro. Jetro dá para ele a sua filha, por nome de Zípora, por esposa. Então Moisés se casa com Zípora. Moisés agora ele vai estar no meio do povo, conjuntamente com Jetro, com a sua esposa Zípora, pega o rebanho e vai passear com o rebanho, vai sair com o rebanho, apacentar o rebanho que não é dele, que é de Jetro, o rebanho que não é dele, mas que é de Jetro. Só que quando Moisés vai com o rebanho de Jetro, ele vai passar sobre um local, no meio do deserto, em um monte, por nome de Horebe, conhecido como Monte de Deus. Então quando Moisés chega, ele vai ver que tem um anjo no meio de um fogo, e o fogo queimava a sarça. E eu aprendo com isso porque eu estudei essa mensagem. Sarça no deserto é normal pegar fogo, é como se fosse uma árvore cheia de espinho. É uma árvore cheia de espinho, é fácil de pegar, mas é difícil de tirar a mão, porque machuca, espeta, sangra. Fácil é entrar nas drogas, o difícil é sair. Fácil é entrar na bebida, fácil é entrar no mundo, o difícil é sair. Só que quando o fogo queima a sarça, no deserto, pastora, sarça era normal pegar fogo, por causa da combustão que a sarça tinha, e por causa do calor do sol que passava de 50 graus Celsius. Então quer dizer que no deserto sarça pegava fogo, se consumia e caía, ela se queimava e peraí. Só que Moisés está vendo uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Oh, maravilha, aleluia, fiel. Ele está vendo uma sarça que está pegando fogo, mas tem resistência. Porque pecado não é ter fogo na vida. Pecado é pegar fogo dentro da igreja e cair lá fora. Fiel, aleluia. Vou repetir. Pecado não é pular, rodar, sapatear, profetizar. Pecado é pular no fogo e depois sair lá fora. Porque o que mais tem é sarça pegando fogo na igreja, caindo lá fora. Aí Moisés vai estar olhando para o deserto e vai ver uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Então quer dizer que aquilo que era espinhoso, era fácil de se aproximar, de pegar, mas difícil para sair, está pegando fogo. Deus amado, aleluia. Porque o pecado não se tira agradando a cabeça. Pecado não se tira louvando.
Pecado se tira com palavra que vem do alto dos céus. Glória E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa, pastor? Jesus. É Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que traz, é Ele que faz, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que restitui, é Ele que entra, é Ele que faz tudo. Aí Moisés fala, agora eu vou me virar e ver esta grande visão. Só que aqui eu vejo duas coisas. No meio dessa visão vai ter três pessoas. Primeiro, Moisés. Segundo, o anjo. Não é um, é o anjo. Depois, Deus. Segundo os historiadores vai dizer que esse anjo seria Cristo, seria Jesus, porque se fosse Miguel, Gabriel ou outro anjo, no texto, na linguagem, no vocabulário do hebraico traduzido para o português, estaria escrito um anjo. Aleluia. Só que aqui a tradição, João Ferreira de Almeida está dizendo o anjo. E esse anjo, segundo o historiador e teólogo, vai dizer que esse anjo seria Cristo aparecendo no Antigo Testamento, pela uma das primeiras aparições dele. Então, dentro da sarça, no meio do fogo, existe o anjo. Mas vem uma voz e diz: Moisés, Moisés, não entre aqui, não venha para cá, não se vires para ver a grande visão. Aí ele vai dizer, mas eu conjecturando, mas por que, Senhor? Porque o lugar que tu está pisando não é qualquer lugar, porque você já pisou em lugares pobres, mas também você já pisou em lugares ricos. Mas aqui é diferente. Aqui tanto é para pobre quanto para rico. Só que o lugar que você está pisando é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aí Moisés tira a sandália dos pés, se aproxima e vê aquela grande visão. A sarça se consumindo no fogo, mas ela não cai. Ela queima, mas não cai. Está de pé, porque tem resistência. Eu tenho fogo na vida, mas se eu não tiver resistência, nada adianta. Eu posso pular, profetizar, eu posso revelar, mas se eu não tiver resistência, não adianta. Moisés agora vai começar a falar com Deus, porque Deus vai dizer: Moisés, Moisés, eis-me aqui, não te chegues para cá, tira os sapatos, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, Deus fiel. E aí ele encobre o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí Deus vai dizer: eu te escolhi para guiar meu povo, para libertar meu povo do meio do Egito, da aflição do Egito. Mas por que eu, Senhor? Porque eu te escolhi. Mas por que eu, Senhor? Porque eu vi que você tem chamada. Mas por que eu, Senhor? Eu não sou formado, eu não tenho um cargo eclesiástico, eu não sei nem falar. Segundo alguns historiadores, vai dizer que ele era gago. Só que aí Deus vai perguntar: qual é o teu nome? E eu vejo Moisés tentando falar, mas gaguejando. Eu não tenho nome. Eu também não tenho nome. Mas diga para o povo que o eu sou te é. Aleluia! Por que Moisés não diz o seu nome? Porque a filha de Faraó deu um nome para ele. Alguns vão dizer que é Moisés, só que no vernáculo do hebraico o nome dele seria Rabi Messias ou Rabi Messias, que quer dizer o filho ou Deus das águas. Rabi significa Deus, Messias significa filho, quer dizer filho de Rabi ou filho das águas, aquele que é tirado das águas. Só que ele deixa o nome que foi dado para ele ser uma pessoa sem nome, porque o que importa não é o nome, é o caráter. Porque o que adianta é o teu nome, ter conhecimento, todo mundo me conhecer, se eu não tenho um caráter lá fora.
Porque o que manda não é o pulo, não é o rodopeio, não é a língua estranha que eu faço aqui dentro da igreja. É o caráter que eu tenho lá fora. O que Moisés tinha era caráter. E Moisés, quando começa a falar com Deus, Deus escolhe Moisés para libertar o povo do Egito, de Faraó. Aí Moisés vai falar, mas como que eu posso ir? Que nome eu vou dar para o povo? Que nome que é o Senhor? Sendo que eu estou te ouvindo, mas não estou vendo. Como é que eu vou falar de um Deus que eu não vejo, mas eu sinto e escuto? Porque a maioria dos deuses pagãos daquela época era feito com imagens e esculturas. Eu estou vendo, estou tocando e estou sentindo, mas não estou ouvindo. O que adianta ter mão, mas não pegar? Que adianta ter boca, mas não falar? Que adianta ter olho, mas não enxergar? Só que Deus tem boca e fala, tem mão e apalpa, tem olhos e vê. Ele está aqui nesta manhã de hoje. Moisés, ele vai para o povo para libertar, e Deus começa a levantar Moisés no meio do povo. É isso que Deus quer fazer na minha vida, para que nós venhamos libertar o povo que está aí fora, na escravidão, no pecado, nas drogas, na bebida, na prostituição. Primeiro temos que passar pelo deserto e conhecer Deus no meio da sarça. Não tem como não conhecer Deus no meio da sarça. Por quê, pastor? Porque primeiro, sarça é espinhosa, como eu disse. Primeiro Deus tira aquilo que me faz impuro, para depois eu ser puro. E como é que a impureza sai? Fogo. Você já viu como é que o ouro é provado? Para que ele venha a ser purificado, ele tem que passar pelo fogo, até ele ficar limpo de toda a impureza, até ele se tornar um metal puro como ouro. Porque nem todo ouro que brilha é. E o que mais tem hoje em dia é gente brilhando. O que mais tem hoje em dia é cantor brilhando. O que mais tem hoje em dia é pregador brilhando. Mas nem tudo que brilha é ouro. Por isso que Deus diz, abre o olho, porque vai vir muitos falsos profetas por aí. Mas eis que eu estou convosco. Meu Deus, aleluia! Que Deus abençoe nessa manhã de hoje. E bate palma para Jesus. Aleluia, que palavra gloriosa, aleluia! Glória a Deus, eu ainda tenho bastante tempo, porque ainda termina, no caso termina meio-dia, mas aleluia, Deus ele usou grandemente, falou comigo, nossa, que palavra abençoada, né? Eu creio que Deus também falou com os irmãos nessa manhã, aleluia, perdeu aquele que não veio, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor. Né? Eu já quero agradecer primeiramente a Deus nessa manhã. Quero agradecer os irmãos, quero agradecer a nossa irmã Vitória, que falou, eu vou e veio, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a cada um, quero agradecer ao pastor Celso, amém? Que Deus abençoe, viu, pastor? E ainda dá tempo, pastor, ter uma saudação. Quer louvar o hino? Vem louvar, pastor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Exaltado o nome santo do Senhor nessa manhã. Estou muito feliz nessa manhã, aleluia. Porque Deus falou comigo, aleluia, Deus. Pai, está certo. Estou bem, graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. É muito bom estar aqui. Glória, aleluia. Pelo meu amigo ali também. Eu estava lá em casa, o Espírito Santo falou, caminha. Eu ia lá para a Zona Sul hoje. Falei, não vou não. Amém. Glória a Não vou não, vou ficar por aqui mesmo. aleluia. Deus prepara a palavra para a gente ouvir, né? Aquilo que nós necessitamos. Você coloca aí para mim, meu amigo, por favor. Cenoplastas. Glória, aleluia. Transformação. Maravilhoso, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus amado. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu vou mudar daqui, viu? Vai mudar? Vou, mês que vem eu vou mudar, vou para a Zona Sul. Ai, que Eu vou me casar e vou para lá. oh, glória, amém. Glória. Amém, glória a Deus. Tá bom? Amém.
Quando Deus se levantar, ninguém derruba. Quando Deus exalta, ninguém abate. Quando Deus acha bem conhecido, ninguém esconde. O que Ele abençoou, estás abençoado. Quando Deus fala, está falando. Quando Deus assina a vitória, está assinado. Se Ele me fez promessas, pode esperar que Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem para errar. Foi Ele quem abençoou Abraão, Isaac e Jacó. Foi Ele que escolheu Davi no meio de seus irmãos. Foi Ele que chamou Moisés a liberar uma nação. Foi Ele que escolheu e chamou Mordecai de novo. Foi Ele quem falou a Gideão. Falou no Arão. Esse que é o Deus que muda das coisas que não são. E dele não há acepção. Ele vai comigo no amigo. Transformador no cidadão. Transformador de tudo em uma dama. Esse Deus transforma. Ele não. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és usado. Lá de levar, tu foste tirador. Quando Deus fala, está falando, está falando de meu irmão. Quando Deus assina a vitória, está assinado. Se Ele tem promessas, pode esperar que Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem para errar. Foi Ele quem abençoou Abraão, Isaac e Jacó. Foi Ele que escolheu Davi no meio de seus irmãos. Foi Ele que chamou Moisés para liberar uma nação. Foi Ele que escolheu esse teu alô, varão, esse é o Deus que usa das coisas que não são, e dele não há acepção. Ele é o inimigo, transformador no cidadão, transformador de tudo em uma dama. Esse Deus transforma, ele não. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és usado. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és usado. Lá de levar, tu foste esperador. Vira você, levanta a miséria, a maldição, tira das fronteiras do meu, do calabouço do deserto e da prisão. Tira a proteção, da glória guerreira e da escravidão. Tira a leite de
Mais uma vez,